A escolha entre ficar no escuro ou comer ainda é uma questão recorrente na vida de muita gente nos dias de hoje. Atualmente, 733 milhões de pessoas no mundo não têm acesso aos serviços básicos de energia, o que representa quase 10% da população total do planeta, segundo as Nações Unidas. Se o acesso aos serviços básicos de eletricidade continuar no ritmo atual, cerca de 8% da população mundial vai permanecer no escuro em 2030, de acordo com o último relatório divulgado pela ONU, que monitora os progressos em direção ao fornecimento de energia moderna e acessível para todos nos próximos 7 anos. Por aqui, uma parcela cada vez maior da população brasileira tem enfrentado dificuldades para pagar a conta de luz, que hoje consome cerca da metade da renda de 46% das famílias no país. 22% dos brasileiros já estão tendo que diminuir o consumo de alimentos básicos para poder pagar a conta de luz, segundo o estudo do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, encomendado pelo Instituto Clima e Sociedade. Essa situação tem um nome: pobreza energética, que ocorre quando o indivíduo enfrenta dificuldade de ordem física, tecnológica e econômica no acesso à energia. E é esse o assunto desse episódio do Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Aqui, a gente busca estabelecer conexões entre os diferentes atores dessas áreas para mostrar que a preservação ambiental é sim um interesse nacional. Também abrimos espaço para debates francos e plurais que consideram as divergências e procuram identificar as convergências no enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Eu sou a Gabriela Viana, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 4º episódio da 2ª temporada do Conexões para Convergir. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. O sistema energético brasileiro, ele precisa, sim, considerar critérios básicos do ponto de vista ambiental e social, garantindo energia limpa e acessível para as pessoas. A fala da Carolina Marçal dos Santos, ativista ambiental e coordenadora de projetos do Clima Info para o Instituto Polis, joga a luz a uma das questões mais urgentes dos nossos tempos. Não à toa, o acesso universal à energia barata, confiável, sustentável e renovável foi incorporado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, adotados na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015. Mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho a ser percorrido para erradicar a pobreza energética no Brasil e no mundo. Para ajudar a gente a analisar como se dão as interseções entre diferentes dimensões da desigualdade e o acesso à energia aqui no nosso país, eu tenho a honra de receber neste episódio a professora Elia Elisa Cia Alves. Elia é professora adjunta no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e no programa de pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da UFPB. Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, Elia também desenvolve estudos nas áreas de Economia Política Internacional, com ênfase em temas de comércio e finanças, meio ambiente e energia e ensinos e métodos em relações internacionais. Elia, é um prazer enorme receber você aqui no Conexões para Convergir. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Quero agradecer esse convite do Centro Soberania e Clima e do podcast Conexões para Convergir. É uma satisfação estar aqui. Espero contribuir aí com algumas reflexões nesse tema tão interessante que vocês escolheram para a gente discutir hoje. E ainda Carla Achão, que é superintendente da empresa de pesquisa energética, a EPE. A Carla é mestre e doutora em planejamento energético pela FRJ, atua ativamente na coordenação de estudos relacionados à economia da energia, que incluem a construção de estatísticas energéticas brasileiras, como o Balanço Energético Nacional e o Anuário Estatístico de Energia Elétrica. Carla, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Gabriela. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Bom, eu quero começar o nosso papo com uma pergunta essencial diante do atual cenário da pobreza energética que a gente acabou de apresentar. Quais as principais razões para que tantas pessoas vivam nessa situação nos dias de hoje? E como crises como a da Covid-19 e da guerra na Ucrânia impactam esse cenário, por exemplo? Gabriela, as razões e as consequências, elas podem variar conforme o contexto.
né? Existe uma subjetividade aí, né, relacionada ao que pode causar essa situação de pobreza, né, e o que torna a análise mais complexa, né? Começando pela própria definição do que é a pobreza energética. Né? Não há um consenso ainda sobre esse conceito, uma vez que depende de uma série de fatores, incluindo se a gente está falando de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Existe uma associação aí, digamos, né, ou aspectos distintos que podem ser considerados e que vão caracterizar o que é pobreza energética para cada contexto. Dentre as definições, né, a gente encontra algumas na literatura relacionada à pobreza energética. No fundo, todas estão ligadas à incapacidade de atendimento às necessidades energéticas consideradas básicas. Quando a gente pensa em um nível minimamente satisfatório ou aceitável, né, em relação aos serviços energéticos de iluminação, condicionamento ambiental, cocção, aquecimento de água, conservação de alimentos, né, vacinas, medicamentos, enfim. E está muito ligado à questão de restrições orçamentárias, principalmente. E aí, obviamente, com as crises, né, especialmente da Covid-19, no contexto de guerras, né, como a da Ucrânia, as questões de segurança energética e as restrições orçamentárias e de demanda ficam mais evidenciadas, né? A gente passa a observar maior demanda reprimida, né, por serviços energéticos que ficam mais evidentes nessas situações de crise. Professora Elia, como você analisa essa questão? Bom, Gabriela, para a gente entender, então, o que enquadra essa discussão de pobreza, ela vem lá desde Amartya Sen, que é uma economista que estava pensando desenvolvimento e pobreza no pós-Segunda Guerra. A gente precisa, então, entender o quão importante é a energia aqui nesses dias, né, na vida moderna. E aí, entendendo que, né, os acontecimentos internacionais eles vão impactar no acesso à energia de uma maneira mais prática, né? Então, sendo mais pragmática, por exemplo, a crise da Covid, né? Uma dimensão importantíssima da questão da pobreza energética é a questão que muitas famílias, né, elas não têm sistemas modernos de cocção para cozinhar, né? Então, tem que utilizar lenha. Então, aqui no Brasil, parece um pouco distante, mas isso acontece, por exemplo, por conta do aumento do preço do gás. Em outros países, como a Índia, por exemplo, isso é muito mais comum, né? Então, por um lado, a pandemia, ela afetou, por exemplo, os investimentos financeiros, né, em sistemas de energia renovável, pelo que a gente estava falando aqui, né, o ODS 7, ele fala muito sobre acesso à energia limpa e acessível, então os investimentos em energia renovável são importantes, né, para alcance dessa meta. E a pandemia teve um efeito negativo por conta, enfim, da recessão econômica e tudo isso. Eu gosto também de ver pelo lado poliana, sabe? Por esse lado, né, pelo lado mais positivo, também a pandemia ela trouxe a necessidade desse olhar mais atento para a questão de acesso de energia de uma forma mais abrangente, né? Então, por exemplo, ficou mais claro, né, que populações com muita exposição à poluição atmosférica, então, mulheres que cozinham com lenha, por exemplo, elas têm uma sensibilidade na sua saúde muito maior. Por outro lado, também a questão da refrigeração das vacinas, do fornecimento de energia para respiradores, para todo o sistema de saúde pública. Então, esse nexo, né, saúde e energia, ele também ganhou uma evidência com a Covid. Agora, já com a guerra na Ucrânia, o efeito direto é o efeito do preço das commodities, em especial o preço da commodity que eu falo que é a commodity-chave nos sistemas de energia. E o petróleo, ele é um preço base em todos os preços no sistema da nossa modernidade, na verdade, né? Por outro lado, também, o aumento no preço do petróleo, ele tem um efeito positivo, né? Porque se a energia fóssil, ela fica mais cara, então, historicamente, a gente vê que os países, não só os países, mas também os grupos que investem em energia alternativa, eles vão ter, né, um menor custo de oportunidade de investir nesse tipo de tecnologia. Né? Então, isso seria, digamos, o lado positivo disso. Então, Gabriela, acho que tudo isso que eu falei é para dizer o seguinte, não tem uma saída fácil, sabe, para a questão energética, e quando a gente fala de pobreza energética, desigualdade energética, pensando do ponto de vista climático, os esforços em prol da descarbonização,
também nem do ponto de vista da redução da pobreza, do acesso a tecnologias, melhoria do bem-estar, né? Por isso que a governança global ela tem caminhado, né, no sentido de aprofundamento, adensamento desses arranjos institucionais que envolvam muitos atores, certo? Num contexto multissetorial e multinível. De fato, não tem uma saída fácil, né? O relatório mais recente da Agência Internacional para as Energias Renováveis mostra que ainda tem um longo caminho a ser percorrido para a realização do 7º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Como que vocês avaliam o trabalho que vem sendo realizado pela ONU e pelos estados para atingir até 2030 a meta de energia para todos e, portanto, combater a privação de energia no mundo? Bom, uma coisa que precisa ser colocada, né, é que apesar de alguns avanços no sentido do cumprimento do ODS 7, não só o ODS 7, mas todos os outros, eles são muito complexos, né, porque eles envolvem metas transversais. Eu gosto muito de acessar relatórios de uma entidade chamada REN21, que é uma rede, na verdade, que envolve atores privados, estados e sociedade civil, e eles mostram que essa questão, né, de acesso, aparentemente ela está resolvida. Se a gente vai para o Brasil, né, e vai acessar os dados em termos de cobertura e acesso à rede elétrica, aparentemente está tranquilo. Mas quando você se aprofunda nesses dados, aí você vai ver que a situação não é tão simples. E com a pandemia, aí muitas metas, né, que já estavam difíceis de alcançar, muitos países já começaram a declarar que não vão conseguir alcançar. Mas a ODS 7, ela prevê estratégias de cooperação internacional, por exemplo, para o desenvolvimento tecnológico. Então, assim, dentro dessa meta específica, na verdade, você tem aí sim, né, seja no âmbito multilateral, tem uma iniciativa que eu acho muito interessante chamada Sustainable Energy for All. E eles envolvem também atores públicos, privados, sociedade civil e promovem pequenos projetos para melhorar acesso. No âmbito regional, a gente tem iniciativas que buscam a integração de sistemas de energia, diversificação das fontes energéticas, desenvolvimento de projetos conjuntos, né? Então, a construção de gasoduto que a gente tem, interconexões elétricas, elas são fundamentais, né, no âmbito da cooperação energética, aqui no âmbito regional. E pensando mais no caso brasileiro, o Brasil também tem estratégias de se trabalhar. Eu falei de pobreza energética e desigualdade energética, mas eu esqueci de falar uma coisa, né, que é muito importante nessa dimensão da pobreza energética, que é a questão da eficiência energética. O Brasil, desde a crise do petróleo, o Brasil ele desenvolveu programas para se trabalhar a eficiência energética. A gente tem um carro-chefe aqui no âmbito da ANEEL, que é o PE, né, o Programa de Eficiência Energética. E esse tipo de programa, eles são fundamentais para pensar essa questão do acesso da energia de uma maneira mais qualitativa. Então, no âmbito bilateral, se a gente for ver, o Brasil, ele, num recorte aí de 30 anos, os últimos 30 anos, o Brasil já promoveu mais de 50 atos internacionais envolvendo a temática da eficiência energética. 12 com países envolvidos, então todos os outros eram com países de desenvolvimento. Isso envolvia os setores de infraestrutura, agricultura, construção civil, serviços, né, a questão tecnológica. Então, sim, os países eles têm atuado, né, mas, infelizmente, o que a gente tem visto em termos de resultado parece que não vai atender, né, essas metas em termos qualitativos. Bem, há de fato um longo caminho ainda a ser percorrido para reduzir as desigualdades no acesso a serviços energéticos a nível mundial. E aí um dos pontos fundamentais que essa meta traz, e diretamente ligado à questão da pobreza energética, é que o acesso à energia não depende só da extensão e ligação à rede da energia. As pessoas podem estar conectadas fisicamente à rede e ainda assim ter uma demanda reprimida por serviços de energia exatamente por conta de uma questão de restrição de renda, ou seja, a incapacidade de pagamento da conta de energia. Isso destaca a importância das políticas públicas existentes, voltadas para a melhoria do acesso aos serviços de energia por parte das famílias de baixa renda.
Então, para ter uma ideia, inclusive, né, em termos mundiais, da desigualdade no acesso e no uso da energia pelas famílias ao redor do mundo, a Agência Internacional de Energia divulga no seu site dados do consumo total de eletricidade para as famílias em alguns países. Então, por exemplo, a gente observa que no Marrocos, que fica ali no norte da África, o consumo per capita de eletricidade se encontra na faixa de uns 300 kWh por ano. No Brasil, o consumo per capita é da ordem de 700 kWh, enquanto que no Japão, esse mesmo consumo per capita médio é em torno de 2.100 kWh e nos Estados Unidos acima de 4.000 kWh per capita por ano. Além do consumo per capita, é importante também, se a gente considera especificamente, aí falando do ODS 7, os indicadores propostos, que são monitorados pelos países e pela ONU, no que se relaciona ao atingimento das respectivas metas. E a maior parte desses indicadores envolvem o uso de médias, o que dificulta um pouco a análise da desigualdade no consumo da energia dentro dos países e quando a gente compara com outros países também. Então é importante a gente ter em mente que o consumo das famílias ele vai estar diretamente ligado ao padrão de consumo de energia, que é influenciado tanto pela situação socioeconômica, né, como também questões climáticas, políticas, culturais. Então, dessa forma, para a gente entender essa desigualdade no acesso e discutir de forma adequada a pobreza energética, é preciso compreender a heterogeneidade, né, a diferença nos padrões de consumo presentes nos países. Então, parece um pouco óbvio, mas muitos países, principalmente os países em desenvolvimento, ainda não têm estatísticas oficiais sobre padrões de uso e de consumo de energia das famílias, desagregados por classes de renda, por zonas climáticas, composição familiar. É particularmente preocupante, uma vez que são exatamente esses países que normalmente contam com grandes disparidades socioeconômicas. A privação de energia não apenas compromete os serviços básicos nos lares, como a gente já falou bastante até aqui, mas também dificulta o desenvolvimento individual e coletivo, uma vez que ela gera entraves importantes para o acesso à educação formal, à informação, à saúde, ao lazer e também à participação política. E, claro, as populações dos países em desenvolvimento são as mais afetadas, especialmente as mais vulneráveis. Aqui no Brasil, esse cenário motivou a criação da Revolusolar, uma instituição social que nasceu há 7 anos dentro da favela da Babilônia, no Rio de Janeiro, com o intuito de olhar para o problema de acesso à energia elétrica nas favelas da cidade, mas também em outras comunidades no Brasil. O Eduardo Ávila, diretor executivo da Revolusolar, é o convidado do nosso quadro semanal que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional. E ele vai explicar para a gente a contribuição do Programa de Energia Sustentável realizado pela ONG para mitigar a pobreza energética no país. Vamos ouvir? Rádio Soberania e Clima. A energia tem ficado cada vez mais cara nos últimos anos. Quando a gente fala de acessibilidade de preço, né, da energia, as interrupções são muito frequentes do fornecimento de energia nas comunidades, a qualidade do atendimento também não é boa, não é percebida como boa também pelos moradores, e a energia solar surge como uma nova tecnologia, uma nova possibilidade de resolver esse problema que é histórico das comunidades de baixa renda do Brasil, né? Tanto as urbanas quanto, por exemplo, na Amazônia, que tem um problema ainda mais sério de acesso físico mesmo à rede elétrica. Hoje tem quase 1 milhão de pessoas na Amazônia sem acesso à energia elétrica diretamente. Então é um grande problema que o Brasil tem que resolver nesses anos para dar qualidade de vida para as pessoas, para promover pequenos negócios também que dependem de energia de qualidade e acessível. Além da grande problemática ambiental de mudanças climáticas no mundo, né? No mundo hoje o maior vilão das mudanças climáticas é a geração de energia a partir de combustíveis fósseis. Então, a energia solar é uma solução tanto nesse sentido ambiental, mas também econômico e social. Os custos da energia solar caíram quase 90% na última década, enquanto o custo da eletricidade nas casas no Rio de Janeiro aumentou 150% no mesmo período. Então, uma energia cada vez mais cara e outra cada vez mais barata. Então, a gente olha com essa perspectiva social da energia solar, oferecendo um novo modelo de acesso à energia solar mais acessível
para a população de baixa renda, também formando os moradores da comunidade como instaladores de energia solar, gerando emprego e renda na comunidade. Lá na Babilônia, a gente criou a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, sempre também capacitando as lideranças da comunidade para assumirem a autogestão dos sistemas e serem as protagonistas desse processo de transformação, né? Então, é uma verdadeira revolução solar que está em curso em algumas comunidades no Rio, também estamos em São Paulo e na Amazônia também, no Brasil, mas que tem tudo para atingir cada vez mais gente aí pelo Brasil. Então, convido todo mundo aí que está escutando a gente a participar com a gente dessa revolução solar também, seguir lá Revolu Solar nas redes sociais, no nosso site revolusolar.org.br e fazer parte desse movimento conosco. A fala do Eduardo Ávila, ela valida um mapeamento do Instituto Polis que mostra que em regiões onde há menor acesso de energia e maior duração de interrupção no fornecimento, são também as regiões com predominância de população negra e de baixa renda. No Rio de Janeiro, por exemplo, de acordo com um estudo, 33% dos domicílios nas regiões periféricas ainda não têm energia proveniente de uma distribuidora. Diante desse cenário, eu queria ouvir a análise de vocês sobre a importância de iniciativas como essa de empreendedorismo sustentável para complementar as políticas públicas de combate à desigualdade e à pobreza energética no país. Professora Elia, a senhora pode abrir essa conversa, por favor? É muito interessante, né, esse projeto, porque ele tenta ser mais transversal, né? Esse é um grande desafio do governo atual, é tentar transversalizar as temáticas, seja de a questão ambiental, seja questões de justiça, né, de atacar desigualdades de maneira transversal. E aí, esses projetos, eles são muito interessantes, eu consegui ver um pouco do projeto, e o que eu achei mais interessante é que eles trabalham também na dimensão da educação técnica, né? Porque tem alguns estudos que mostram que alguns programas do tipo do brasileiro, que você tem, né, de colocar uma geladeira mais eficiente, dar um fogão mais eficiente, um ar-condicionado mais eficiente, ele é interessante, mas ele pode ser limitado, por quê? Porque em algum momento esse equipamento vai precisar de uma manutenção. Então, esse projeto que associa não somente, você vai ter o painel solar. Bom, em algum momento isso vai exigir uma manutenção, mas você foi treinado nessa manutenção. Então, por isso que eu penso, não só eu penso, mas o próprio ODS fala, né, da dimensão da disseminação da tecnologia. Então, tecnologia, em última instância, é conhecimento, né? Então, esses projetos são muito importantes nesse papel, embora eles sejam limitados. Eu mesmo escutei aqui no podcast, né, que o Brasil está entre os 10 maiores emissores. Sim, estamos, em termos absolutos. Porque se você for em emissão per capita, eu fiz questão de ir atrás desse dado, o Brasil se posiciona na 116ª posição. Estamos muito atrás da maioria dos países. E isso porque nós temos uma matriz relativamente limpa, né? Então, o Brasil, ele precisa, não só o Brasil, né? Todos os atores privados, a gente precisa entender que nós já estamos numa posição relativamente favorável nesse aspecto de fontes energéticas limpas e como nós vamos utilizar essa oportunidade como uma estratégia de desenvolvimento, de exportar tecnologia, de exportar conhecimento, porque a gente sabe que tem muitos países que estão interessados, né, nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de conhecimento, e o Brasil tem uma oportunidade importante de se projetar aí nesse campo. Carla, eu gostaria de ouvir agora a sua análise sobre iniciativas como essa de empreendedorismo sustentável para complementar as políticas públicas de combate à desigualdade e à pobreza energética aqui no Brasil. De fato, Gabriela, é uma iniciativa interessante se pensada de forma complementar a outras e a políticas públicas de inclusão social e de acesso à energia, como você pontuou, né? E vai depender do contexto. A energia solar e o uso dos painéis fotovoltaicos realmente traz vantagens, né? Se a gente pensar do ponto de vista da facilidade, da simplicidade da instalação, se comparada com outras fontes, né? No entanto, ela ainda apresenta, especialmente para as famílias de baixa renda, um custo de investimento alto. Então, vai acabar dependendo aí de algum tipo de aporte externo,
né, como a doação dos painéis para domicílios de baixa renda. Agora, se a gente pensar que esse tipo de modelo de negócio pode ser combinado com programas ou ações de eficiência energética, né, como, por exemplo, a substituição de geladeiras obsoletas e ineficientes, o uso de fogões elétricos, a gente pode potencializar os benefícios desse arranjo, né, em relação ao atendimento da demanda por energia, não apenas a eletricidade, né, mas a energia como um todo, incluindo as formas aí para cocção nos domicílios de baixa renda. Há que se pensar também que há outras opções, além da solar fotovoltaica, para atendimento das necessidades energéticas dos domicílios de mais baixa renda. Então, o aproveitamento de resíduos, por exemplo, para geração de eletricidade e biogás, pode ser uma solução economicamente viável e interessante para o desenvolvimento de sistemas integrados de produção de alimentos e energia, por exemplo, dependendo da comunidade, especialmente aquelas localizadas em áreas rurais. Tudo vai depender do contexto, das necessidades a serem atendidas. Não existe uma solução única, né? Depende muito do contexto, da necessidade energética daquela comunidade, da disponibilidade de recursos, né? E da viabilidade, obviamente, do modelo pensado para aquela situação. Como a gente já viu até aqui, a realidade do acesso à energia limpa e moderna para todos, especialmente aqui no Brasil, é bem distante do que mostram as estatísticas do IBGE, que apontam que mais de 99% da população brasileira tem acesso à energia elétrica. Na visão de vocês, quais os outros fatores e dimensões precisam ser considerados para que a gente tenha uma visão real da pobreza energética no país? A gente tem que pensar que pobreza energética é quando um domicílio ele não tem um acesso equitativo a serviços de energia adequados, confiáveis, eficientes e seguros para as necessidades básicas dos membros da família. Né? A gente está falando aí, então, pobreza é um conceito que vai falar de uma dimensão em termos absolutos, certo? De consumo de energia, aquela energia que você não consegue viver sem. Quando a gente vai falar de desigualdade, a gente está falando de termos relativos. Então, no Brasil, tem uma variação enorme, né, em termos dos estados mesmo. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, a gente pode categorizar 5% dos domicílios que entram nessa categoria pobreza energética. Se eu vou para o Maranhão, eu vou falar mais ou menos aí de 25% a 30% dos domicílios. Então, assim, a gente tem uma desigualdade regional muito relevante. Então, as estratégias, né, para atacar esse problema, elas têm que ser também diferenciadas, né? E também entendendo que cada contexto vai ter uma necessidade diferente em termos de demanda de energia. Então, quando a gente vai falar de pobreza energética no Brasil, a gente está lidando com vários Brasis aqui dentro. Carla, e na sua visão, quais os fatores e dimensões precisam ser considerados para que tenhamos uma visão real da pobreza energética no Brasil? Quando pensamos na distribuição de energia elétrica, além do alto índice de cobertura alcançado, né, graças aos programas de universalização de acesso, é preciso atentar para a qualidade do fornecimento de eletricidade para os consumidores atendidos, né? A ANEEL dispõe de 2 indicadores basicamente coletivos, né, para avaliação dessa qualidade da energia, né, que é a duração da interrupção e a frequência de interrupção, os famosos aí DEC e FEC. Então não é só uma questão de ter a eletricidade, mas também com que qualidade ela está chegando. Então existem limites regulatórios, né, e a ANEEL monitora isso. Além da eletricidade, eu chamaria atenção como um outro aspecto relacionado importante aí à questão da pobreza energética, em particular no que tange ao acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis, como preconizado pelo ODS 7, que é um grande dilema que a gente ainda vive aqui no Brasil, relacionado à questão do uso de energéticos limpos para atender necessidade de cocção, né, para cozinhar os alimentos nos domicílios. E também eu chamaria atenção, né, ligados aí aos aspectos que a gente precisa olhar, né, para fazer uma avaliação correta, né, e mais precisa aí do que é a pobreza energética, para melhor ajustar e endereçar políticas, que é a questão de outros aspectos socioeconômicos energéticos, né, e esses recortes no que diz respeito às características, né, dos domicílios, seja ligados à classe de renda, a perfil etário,
né? Quer dizer, quem são essas famílias que demandam energia, né? E que tipo de necessidade eles demandam? Então, nesse sentido, a gente lançou recentemente um estudo no qual a gente avalia o grau de desigualdade no consumo residencial de eletricidade, né? Medido por um indicador que a gente chama de índice de Gini elétrico do setor residencial, a partir do qual a gente vai monitorando a desigualdade no acesso aos serviços elétricos nos domicílios brasileiros. Aproveitando o gancho desse cenário que a Carla trouxe aqui pra gente, eu queria ouvir a análise de vocês duas, especificamente sobre programas como Luz para Todos, Auxílio Gás e Tarifa Social no combate às desigualdades de acesso à energia elétrica e combustíveis e também tecnologias limpas nos domicílios brasileiros. Como é que vocês avaliam a eficácia desses programas? Esses programas são muito interessantes, né? Apesar de esse ano a gente ter escutado, né, que choveu e possivelmente, né, a tarifa deve cair, né? A gente vem de um ciclo de seca muito grande e o aumento da conta de energia é enorme. A tarifa social, ela tem, né, na sua concepção, um desenho muito interessante de política, mas, de novo, seja a tarifa social, né, a UPE, o Luz para Todos também avançou muito em termos de acesso, mas também a gente vê que tem algumas condições, especialmente muito desafiador, dependendo das condições geográficas, de se chegar a algumas localidades. Nenhuma dessas políticas ataca de maneira transversal, de novo, a difusão de conhecimento tecnológico, né? E por isso que é interessante um novo repensar sobre como fazer políticas públicas. Eu estou lendo um livro do casal que ganhou o Prêmio Nobel, ele é chamado Boa Economia para Tempos Difíceis. E esses economistas, eles vão testando vários desenhos diferentes de políticas públicas de combate à pobreza. Aliás, eles ganharam o Prêmio Nobel por conta desse trabalho. E eles têm um capítulo dedicado a pensar essa questão da pobreza energética, né? Então, as fronteiras tecnológicas, né, elas precisam ser atacadas quando a gente vai pensar a dimensão das políticas públicas que vão combater, enfim, pobreza energética ou que vão combater pobreza e desigualdade de uma maneira geral. Carla, queria muito ouvir sua análise também. No geral, os programas têm apresentado resultados positivos. Se a gente observa historicamente os seus objetivos e o alcance em relação à população atendida por eles. No entanto, eles podem ser ainda mais eficazes ou potencializados se considerados em conjunto e combinados a políticas públicas mais amplas, de erradicação da pobreza, promoção da cidadania, como é o caso do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, e incluindo também aí programas de eficiência energética e de acesso a combustíveis e tecnologias mais limpas nos domicílios, né, como fogões limpos e troca de eletrodomésticos obsoletos e ineficientes. Principalmente geladeiras, né, se a gente pensar que é o eletrodoméstico mais presente aí nos domicílios. Então a gente pode ter uma potencialização ou os programas podem ser potencializados quando combinados entre eles, né, e associado a outras ações como de eficiência energética, por exemplo. A gente já está chegando aqui ao final do programa, mas antes eu gostaria de ouvir a análise de vocês sobre os investimentos que têm sido feitos até o momento aqui no Brasil para a construção de uma matriz energética cada vez mais renovável e, logo, mais resiliente no contexto de crises com a emergência climática. Como que energias renováveis como a solar e a eólica, por exemplo, podem efetivamente contribuir para o combate à pobreza energética? Bom, essa é uma pergunta desafiadora, porque apesar de, em sua concepção, energia solar e eólica trazem essa ideia de descentralização na geração, o que está acontecendo, e isso eu posso falar, né, do exemplo que a gente tem aqui na Paraíba, são grandes fazendas de usina solar, que daí voltam à lógica de grandes usinas de energia, né? E os seus problemas também. Veja, idealmente são energias que têm um grande potencial, né, de favorecer tanto o cumprimento do ODS 7, não de maneira completa, certo? Então, elas são energias, né, fontes que vão complementar a rede, não, elas não conseguem segurar toda a oferta, né, de energia sozinhas, mas
elas acabam, da maneira hoje como está se consolidando o mercado no Brasil, você tem, né, uma difusão descentralizada, mas ainda acaba se concentrando de maneira centralizada. Se a gente vai para o setor eólico, isso é mais claro ainda, né? O setor eólico, você tem algumas grandes empresas, e essa é uma cadeia que eu estudei, né, no meu doutorado, então você vê que você tem até empresas brasileiras operando em alguns pontos dessa cadeia produtiva, mas, por exemplo, o aerogerador, que é o centro aí dessa tecnologia, geralmente é uma tecnologia que está com alguma empresa estrangeira. Então, existe o potencial, mas eu ainda acho que em termos de materialização e operacionalização, isso ainda não está totalmente claro, e talvez tenha a ver também com uma série de coisas do mercado que ainda está incipiente, e agora integrando com o potencial de mercado de hidrogênio verde, né, que tem sido uma grande aposta de alguns estados aqui no Brasil em termos de descarbonizar, né, a produção de energia. Aí a gente vê também um mercado voltado para o setor externo, né? Então, de novo, não visando atender essas demandas da população local, né, e do contexto interno. Na realidade, desde a primeira crise do petróleo, no início da década de 70, o Brasil vem concentrando esforços e buscando direcionar investimentos na busca por uma matriz cada vez mais limpa, com um menor nível de dependência externa e com menor custo. Então, a gente pode dizer que todos esses esforços ao longo das últimas décadas nos trouxeram para a situação privilegiada que a gente vive hoje, seja em relação à matriz energética, que conta hoje com cerca de 48% de renovabilidade, ao passo que a média mundial é de cerca de 15%, seja em relação à matriz elétrica, que conta atualmente com aproximadamente 88% de renovabilidade, ao passo que a média mundial é 27%, em função da participação da hidroeletricidade e do avanço das fontes eólica e solar, principalmente. Então, nesse sentido, na medida em que a eletricidade é gerada e distribuída de forma centralizada para grande parte da população, a partir de um mix de fontes, do qual eólica e solar fazem parte, né, a gente entende que essas fontes contribuem para a expansão do acesso e, consequentemente, redução da pobreza energética. Mas elas não são as únicas, obviamente, né? Então, temos soluções, por exemplo, a partir do aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos e da agropecuária para determinadas localidades, contribuindo para reduzir outros problemas. Quer dizer, além de gerar energia, existe também a possibilidade de contribuir com o saneamento básico, né? Na medida que você usa resíduos, né? Seja da agropecuária, seja resíduos sólidos. Então, há outras possibilidades e opções para se buscar as melhores opções e soluções em relação ao atendimento mais adequado, ao menor custo e que garanta aí um maior acesso, né, e um acesso adequado aí para atendimento da população espalhada pelo território brasileiro. Carla Chão, superintendente da empresa de pesquisa energética, a EPE. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Um prazer enorme te receber aqui. Gabriela, eu que agradeço imensamente a oportunidade de participar, de compartilhar um pouco até do trabalho que a gente vem desenvolvendo na EPE. Gostaria de deixar o convite, então, para os ouvintes acompanharem as redes da EPE na internet, os estudos de suporte ao planejamento energético brasileiro que a gente desenvolve, incluindo as nossas bases de dados, estatísticas energéticas, em especial o Balanço Energético Nacional, cuja edição 2023 será lançada em breve, então fiquem atentos. Muito obrigada. Também quero agradecer aqui a participação da professora Elia Elisa Cia Alves. A Elia é professora adjunta no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e no Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da UFPB. Foi um prazer enorme te receber aqui, Elia. Muito obrigada. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, né, por essa oportunidade. Falar sobre essas coisas para mim, né, é uma delícia. Eu amo falar disso, acho que deu para perceber que eu falo muito. E eu queria deixar primeiro uma dica aqui, então, para quem quer trabalhar, seja no âmbito da sala de aula,
né, seja no âmbito da gestão pública ou, né, de organizações de sociedade civil, o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que quando a gente está dentro do tema, né, descarbonização, políticas públicas, eficiência energética, pobreza energética, todos esses conceitos são muito simples, né? Você está acostumado a ver isso toda hora, você escuta sobre isso. Quando, por exemplo, eu vou para a sala de aula trabalhar isso com jovens de 18 anos e universitários, aí a gente percebe que, puxa, não é tão simples assim, né? Então, uma ferramenta que me ajudou muito. Eu, inclusive, escrevi sobre isso e está disponível gratuitamente, né? Uma plataforma de simulação chamada Decarbonize. Ela está em inglês, ela foi desenvolvida, né, por pesquisadoras da Hungria, se eu não me engano, mas ela é gratuita e ela é muito legal para se discutir políticas públicas de descarbonização com atenção aos efeitos ao desemprego, a pobreza energética e a emissões de carbono. Então, eu queria parabenizar, né, a iniciativa, é muito importante, e eu acho que é isso que eu tinha para falar. Essa é a professora Eliercia Alves, muito obrigada pela sua participação, é um enorme prazer te receber aqui no Conexões para Convergir. Obrigado, o prazer é meu, Gabriela, e todo mundo que está envolvido, toda a equipe, parabéns por essa iniciativa, e eu desejo sucesso, né? Está na 2ª temporada, e desejo mais temporadas para vocês. É com essas reflexões e com o desejo de que o direito à energia seja garantido de fato para todos os brasileiros que esse episódio do Conexões para Convergir vai ficando por aqui. Afinal, em pleno século XXI, não é mais aceitável ainda termos que discutir a pobreza energética. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Não deixe de compartilhar o link desse episódio com quem você sabe que vai se interessar, que se interessa por essa conversa. O Conexões para Convergir está disponível no Spotify, no Google Podcast e no YouTube. Para não perder nenhum episódio dessa nova temporada, vale a pena seguir o podcast no Spotify e se inscrever no Google Podcasts e no YouTube. O Conexões para Convergir é uma realização do Centro Soberania e Clima com o apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia, de Zac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pussar Records. A pesquisa e checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Dicas, sugestões, elogios para o podcast, manda para cá, podcast@soberaniaclima.org.br. A gente se encontra no próximo episódio. Te espero, hein?